Fala, pequeno gafanhoto, professor Brazão na área, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma questão bem antiga, da década de 80 do IME, mas se você tem a ferramenta certa, você resolve ela com muita velocidade. Então vamos ler aqui. No circuito da figura, determine o valor da resistência do resistor R para que a potência consumida nele seja máxima. E essa aqui é a palavra-chave do enunciado, a potência seja máxima, né? Então eu vi algumas resoluções do pessoal equacionando a corrente aqui no circuito, achando uma expressão de função para potência e achando o valor máximo dessa expressão. Está correto, não está errado não, só que está dando muito trabalho, muita conta, e a velocidade é uma coisa importante numa prova como o IME. E aí, se você tem a ferramenta correta, e o título aqui do whiteboard já deu para vocês a dica, né? Se você conhece o famoso teorema de Devenant, você resolve essa questão muito rápido mesmo. Primeiro, vamos relembrar aqui a palavra-chave, máxima, né? O que eu quero dizer com isso? Vou até abrir aqui uma figura que eu separei, para te lembrar do teorema da máxima transferência de potência. O que diz o teorema da máxima transferência de potência? Se você tem um gerador composto por uma força eletromotriz e uma resistência interna, na hora que você pega os terminais desse gerador e liga em uma resistência qualquer, a máxima de transferência de potência ocorre quando essa resistência interna é igual a essa resistência RL aqui, né? Vou escrever aqui do lado, né? Então, quando essa resistência interna for igual à resistência RL, é o que ocorre a máxima transferência de potência. Brazão, essa máxima transferência de potência, já que as resistências são iguais, a potência dissipada é igual em cada resistor? É igual em cada resistor. Isso não é importante para a questão, mas já que a gente está fazendo uma revisão, vamos falar disso aqui também. Ou seja, se eu pegar este circuito da figura aqui, vamos dar um zoom para melhorar, eu conseguir transformar este desenho neste desenho aqui, eu resolvi a questão. E isso a gente faz utilizando o teorema de Devenant. O teorema de Devenant me diz que em um circuito linear, ou seja, somente com fontes independentes, que é normalmente o que a gente estuda no ensino médio, fonte dependente já ensina no ensino superior, você consegue transformar esta parte do circuito aqui em uma tensão e uma resistência, como se fosse um circuito equivalente, né? Então, se eu pegar essa parte do circuito aqui, ou seja, esses terminais aqui que eu vou chamar de A e B, eu consigo transformar isso em uma tensão e uma resistência. Então, aqui A e aqui B. Isso aqui é chamado de resistência de Devenant, isso aqui de tensão de Devenant. E, Brazão, como é que a gente calcula a resistência de Devenant, no caso desse problema aqui? Bom, você primeiro tem que eliminar as fontes do circuito. As fontes elas podem ser de dois tipos, tanto fontes de tensão como fontes de corrente. Neste desenho aqui da questão do IME, a gente só tem o que a gente chama de fonte de tensão. Como que nós eliminamos as fontes de tensão, Brazão? Você redesenha o circuito, trocando isso aqui por um curto-circuito. Se isso aqui fosse uma fonte de corrente, você teria que abrir o circuito, tá? Ou seja, se eu fosse redesenhar essa parte que eu marquei aqui, trocando essa fonte por um curto, o desenho, né, do circuito ficaria isso daqui, né? Vamos lá. Tá aqui o curto. Sobraria aqui em cima o resistor de 4. Aqui embaixo o resistor de 4. Fecho o circuito. Tá aqui o ponto A e o ponto B. Pronto. Uma vez que você eliminou a fonte, você agora calcula a resistência equivalente do ponto de vista dos terminais A e B. Esse valor vai ser a resistência de Devenant. Como esse 4 e esse 4 são dois resistores em paralelo, a gente já sabe que a resistência equivalente vai ser 2 ohms, né? E isso já é o valor que a gente está procurando aqui, ó, da resistência de Devenant. Ou seja, para este circuito aqui, você vai ter uma tensão de Devenant, eu não vou calcular para esse problema, uma resistência de 2 ohms. Esse é o circuito equivalente. Vamos puxar para cá. Vamos desenhar o resistor Rzão
Ele está querendo um problema. E a resposta para que isso trabalhe em máxima potência é que essas duas resistências sejam iguais, igual eu expliquei aqui no início do problema. Então a resposta era R igual a 2. Vejam que se você souber fazer o teorema de Thevenin, você resolve essa questão praticamente em 5 segundos. Bom, grande abraço a todos, até a próxima questão.